Que delícia estar aqui, né? Ontem, quando eu deixava a Noemi em casa, quando saímos da União Planetária, eu dei uma carona à Noemi e ela disse: amanhã de manhã estaremos lá na Secretaria da Educação falando dele, né, do nosso mestre Paulo Freire. E aí eu disse para ela: eu espero sonhar com ele. Não sonhei com ele. Não sonhei, Noemi, mas a verdade é que quem é educador compartilha o sonho dele o tempo inteiro. Ou seja, ele traz para a educação exatamente essa perspectiva, ele renova dentro da própria pedagogia da esperança essa atitude de sonhar. E eu queria começar hoje com vocês essa nossa conversa, esse nosso diálogo, com uma frase dele, que é: sonhar não é um ato político necessário, mas também não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que dentro da história se acha em permanente processo de tornar-se. Não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. A compreensão da história como possibilidade e não determinismo seria ininteligível sem o sonho. Ou seja, Paulo Freire, que em 2012, né, teve uma lei sancionada em que colocou Paulo Freire na situação de patrono da educação no Brasil. Então, quando a gente fala desse educador, eu acho que é muito interessante lembrarmos do fato de que ele hoje é o brasileiro que foi mais condecorado internacionalmente. Ele tem 41 títulos honoris causa, né, de diversas universidades. E quando eu ainda fazia pedagogia, eu lembro que quando eu entrei em contato com toda essa teoria e essa percepção de Freire, o que mais me chamou a atenção foi exatamente a rigorosidade científica que ele tem na profundidade da sua, né, dos seus ensinamentos, mas contrapondo com a leveza dos sentimentos. Então, o tempo inteiro, ele fala da responsabilidade de nós, enquanto profissionais da educação, levarmos uma educação libertadora, mas que isso não seja de uma forma pesada, que isso deve ser leve, né? Deve ter alegria no ato de ensinar. E eu acho que quando se fala do sonho, a primeira questão que eu acho que ele trouxe à tona foi num período da ditadura, quando ele conseguiu ali, exatamente quando a educação ela ainda muito voltada para uma visão positivista e cartesiana, ele consegue trazer o diálogo, a voz, em contraponto com o próprio silêncio que naquele momento imperava no nosso país, que era um período da ditadura. Quando ele fala desse diálogo, a verdade, o que ele propõe é a arte do encontro, né? Ou seja, ele tira esse professor dessa situação de detentor do saber, e ele coloca esse professor no círculo da cultura. Essa ideologia dele se deu desde o início, quando ele começou com a classe de alfabetização em Angico, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, em que falaram: vamos chamar de classe de alfabetização. Ele disse: classe de alfabetização não. Isso demonstra ainda o poder hierárquico de alguém indo aprender. Não, é um círculo. É o círculo da cultura, em que o professor ele se coloca nesse papel de aprender, de aprendiz junto com o seu educando, né? Então, a partir daí a gente vê que toda a ideologia dele permeia cada frase, cada sentido. E quando ele diz
já mais ao final de sua vida, que ele se sente muito orgulhoso, sim, de ser considerado um educador que criou um método de alfabetização revolucionário, mas que seria interessante que ele queria ser mais. Ele queria que realmente as ideias de educação elas fossem aprofundadas e difundidas e vividas em outros espaços. E é isso que hoje aqui eu proponho, né, que a gente vá além. Nós somos educadores, nós estamos em sala de aula, mas a proposta freiriana ela vai além da sala de aula. Ela questiona exatamente os modelos de opressor e oprimido, né? Onde o diálogo não há vez, em muitos momentos, né? E se nós pararmos para pensar, eu vou trazer os 3 pontos principais da concepção antropológica freiriana. O primeiro é que ele considera que todo sujeito é, por si só, um ser curioso. Ele quer saber mais. Isso ele traz da sua própria essência humana, o adquirir mais informações a respeito do que está à sua volta. O segundo ponto em que ele traz é desse ser inacabado, totalmente necessário do contato com o outro. Ele é um ser que necessita de cuidado. Nós precisamos cuidar um dos outros. E na terceira, é que este ser, ele existe num mundo. Ele interage com esse mundo, com essa cultura, com essa sociedade, por meio de uma interação, mas que isso não tira ele, não dá a ele um papel passivo. Ele oferece a esse sujeito um papel totalmente transformador. Quando ele fala dessa compreensão histórica, ele dizia muito que ele era totalmente contrário. Ele acredita que os nossos educandos eles precisam ter acesso à realidade, à criticidade e à observação de como as coisas realmente acontecem. Mas ele era totalmente contrário ao fatalismo. Daí vem a pedagogia da esperança, porque ele acreditava que a partir do momento em que a gente instrumentalizasse esse sujeito em sala de aula para conhecer esse mundo, ele poderia influenciar nesse mundo. Esse mundo não precisaria permanecer do jeito que é. Essa é a capacidade que nós devolveríamos no ato de sonhar. Então, eu posso sonhar, se eu conheço esse mundo como é, mas eu sei que quando eu atuo nele, eu posso modificá-lo completamente, aí se estabelece a pedagogia das virtudes. Eu vou interagir com esse mundo enquanto um ser curioso, enquanto um ser que se relaciona, mas, antes de mais nada, enquanto um ser que transforma. Essa visão transformadora que fez com que ele fosse exilado, porque é oferecer muito poder dentro de um espaço tão pequeno como a sala de aula. Se a partir do momento todas as pessoas elas entrassem em contato com esta visão de que são seres em transformação e capazes de transformar o mundo à sua volta, isso se torna muito atemorizador, né? E aí eu trouxe uma outra frase, um outro trecho. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica, em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na história. O diálogo é a conformação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Exatamente esta visão de igualdade, em que esse processo é um processo construído coletivamente. O professor ele não é o detentor de saber que ali, por meio de uma educação bancária, ele vai depositar os seus conhecimentos naquele que está
à sua frente. Não, ele vai construir junto, né, por meio de um diálogo, em que esse sujeito ele tem a sua própria voz. E eu achei muito interessante porque no momento em que Paulo Freire ele trouxe a questão da própria alfabetização, quando o primeiro círculo da leitura, que foi em Angico, no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, a primeira palavra era bergamota. Né? Ou seja, ele dizia, você ignorar o conhecimento e esse saber que o outro traz, e simplesmente trazer uma visão estreita do vovô viu a uva. Não, isso está tão fora do contexto. O que é esse diálogo? Esse diálogo é saber desse conhecimento que é próprio, é a construção coletiva e é principalmente oferecer de novo a voz, né? Porque a voz é o nosso principal exercício de cidadania, né? E a voz, no sentido de ação, é a gente se colocar nesse mundo. E é a perspectiva freiriana, eu acho que essa é uma das maiores contribuições, é de como a gente traz essa voz para todas as instâncias educativas, mas uma voz que transforma, mas que ela não seja só voz, que ela seja alegria, que ela seja esperança, né? Que ela seja otimismo. A atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência alegre por natureza. É falso também tomar inconciliáveis seriedade docente e alegria, tomar como inconciliáveis seriedade docente e alegria, como se a alegria fosse inimiga da rigoridade. Pelo contrário, quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca, e ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Ou seja, eu acho que isso é o que há de mais encantador na teoria freiriana. É quando ele, muito embora ele aprofunde o seu discurso político e rígido a respeito de algumas questões, ele nos lembra da nossa humanidade e do que nos torna, né, sujeitos capazes de viver em comunidade. Nada mais é do que o amor. Nada mais é do que um encontro, do que essa voz, do que esse construir coletivo, de se construir coletivamente, né, e de se permitir a mudança por meio dessas relações. Eu acho que é o que mais nos aproxima hoje quando nós discutimos a pedagogia das virtudes. Penso que o Paulo Freire, enquanto nosso patrono da educação brasileira, ele já trouxe isso. O tempo inteiro nos livros dele, ele fala da importância do amor, ele fala da importância da alegria. Sem nós não nos esquecermos de que somos profissionais e que em toda profissão exige, sim, uma certa rigorosidade que confere a qualidade do ensino que nós vamos levar. Mas que, antes de mais nada, a gente lida com o material humano, e esse material humano, o que alimenta, nada mais é do que amor. Né? E eu queria, para finalizar aqui com vocês, trazer essa última frase dele. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque eu amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Exatamente é o que nós fazemos. Ou seja, estamos hoje aqui, numa manhã, né, dentro da sede da Secretaria de Educação, da capital do país, em que ele trouxe essas ideias. Quando ele trouxe esse sonho, eu assisti um documentário dele em que ele terminava dizendo que ele queria ser lembrado por nada mais do que um homem que amou muito. E eu achei bonito, ele termina o documentário falando sobre isso. E que sonhou com a possibilidade de um mundo diferente.
a gente compartilha desse sonho. Eu não sonhei com ele hoje à noite, mas estamos sonhando aqui acordados, né? Somos educadores e nós sonhamos juntos a possibilidade de um mundo mais justo, mais democrático, mais amoroso e mais solidário. E que essa fala ela possa realmente entrar em contato com toda a nossa vivência e, principalmente, tornar prática nas vidas diárias. Só que, antes de terminar, eu gostaria de lembrar aqui um ponto. Todas as vezes quando eu leio e releio a obra do Paulo Freire, dependendo do momento da minha vida, eu faço uma leitura totalmente diferente. E a última leitura que eu fiz, quando li Pedagogia do Oprimido, é que nós, hoje, precisamos trazer a pedagogia do oprimido para um tema muito recente, né? Hoje que está muito emergente, que é a questão da própria ecologia. Eu penso que a pedagogia do oprimido possa ser um resgate da ecopedagogia, né? Enquanto, se nós considerarmos a Terra enquanto um ser, até que ponto nós damos voz a essa terra? Até que ponto nós utilizamos de uma prática bancária com ela, só que nessa relação de uma forma diferente, não depositando nela conhecimentos, mas retirando de uma forma, às vezes, totalmente incoerente, né, os recursos e sem ouvir a voz da própria natureza. Então, que hoje nós sonhemos juntos e que nós também possamos, enquanto educadores, incluir o próprio planeta de Terra nessa pedagogia do oprimido, que façamos essa leitura e que possamos dar voz à Terra para que a gente possa, assim, realmente construir de uma forma coletiva e inteira esse mundo justo e saudável que, em algum momento, o nosso patrono sonhou. Obrigada. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo, mas eu estou mergulhada em um direito humano, desde sempre, desde a eternidade, desde antes da eternidade. Depois da fala dos nossos educadores, falas tão profundas, eu vou para a eternidade daquele texto, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Tem uma música, né, muito bela, que o Renato Russo colocou uma melodia e fez um arranjo. É só amor, é só o amor, é só o amor, é só o amor. Eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa respiração é o amor respirando em nós. E dói em cada um de nós, dói muito. Saber que ainda hoje existe uma instituição que legitima a pedagogia da crueldade. Uma instituição que considera que não ouvir o outro é normal. Que considera que desrespeitar o outro está no lugar de uma autoridade. E aí eu gostaria de chamar o nosso mestre, Paulo Freire, que dialogava com outro mestre maior, o mestre do nosso coração. A última entrevista de Paulo Freire, eu acho que todos nós já assistimos, essa última entrevista do Paulo Freire, em 1997, em abril de 1997, está no Google. Qualquer um de nós podemos ouvir essa entrevista dele. E ele falava da relação dele com o camarada dele. Ele fala, pois é, desde o início, a minha história sempre foi com o meu camarada Cristo. Cristo é o meu camarada. Ele começa falando assim. As pessoas pensaram que eu lia Marx, e porque eu li o Marx, eu nada mais tinha a ver com Cristo. E ele vai falando, assim, uma entrevista belíssima, a última. Logo depois, ele deixou essa nossa roupa,
né? Não precisava mais dessa roupa. E ele falava também, olha, quando eu era bem jovem, e agora continuo, quando eu ia para as favelas, quando eu ia para aquelas regiões onde esses jovens são violentados de todas as formas, eu encontrava o meu camarada, eu encontrava o Cristo em cada esquina. Eu encontrava o Cristo em cada pessoa que eu me encontrava. Não é aquele cristianismo que você falou, né? É outro. E eu gostaria de trazer essa dimensão do Paulo Freire, quando a última fala dele, vivo, nessa dimensão física, quando ele vai assumir que todo o pensamento dele partiu dessa intimidade, dessa profunda intimidade da consciência do amor, sendo a própria respiração de todos nós. E nem sei o que eu vou fazer com o que eu apresentei ali. Eu trouxe uns textos também, mas eu gostaria de estar pensando no que eu ouvi aqui hoje, a partir da fala de Mauro e de Janine e da fala de cada um de nós. Eu também não tenho nenhuma dúvida que cada um de nós é o Paulo Freire. Alguém tem dúvida disso? Cada um de nós é o Paulo Freire. Cada um de nós carrega. Nós não somos só o sonho do Paulo Freire, mais do que sonhado, vida vivente, viva, jorrando. Mas nós carregamos essa experiência humana. Um ser humano é a humanidade toda. Krishnamurti falava sobre isso em 1930, antes da quântica, antes de todo esse pensamento sistêmico. Então, nós reconhecemos na fala do Mauro, e também da Janine, numa outra dimensão de manifestação, mas todas tratando da mesma temática. É a temática que toca naquilo que a gente veio fazer aqui. Será que fomos nós que escolhemos ser educadores? Será que fomos nós que escolhemos ser professores? Numa certa dimensão, sim, claro, claro. Mas eu sinto que ser educador é o chamado do amor mesmo. Nós fomos chamados por uma energia, por uma outra possibilidade. Todos nós temos dores na nossa memória psicológica de uma educação movida pela pedagogia das virtudes, sim ou não? Todos nós temos alguma história, algum nó. Eu espero que alguns deles sejam desfeitos aqui agora, a partir das falas. Muita coisa foi desfeita aqui em mim agora, a partir do que eu ouvi de Mauro e de Janine. Quando Paulo Freire dizia que ele se encontrava com o Cristo camarada em todos os lugares para onde ele ia, principalmente naqueles lugares onde tinha tanta carência, de tudo, de tudo. Ele também fala que a surpresa que ele tinha, como o Mauro falou, eu duvido que uma mãe não faça tudo por um filho. Eu duvido. Eu quero que alguém me prove que uma mãe não faça tudo por um filho. Vocês conhecem a história de Maria Montessori? Alguém aqui conhece a história de Maria Montessori? Maria Montessori teve um filho. Ela fez medicina, vocês sabem disso, a primeira mulher a fazer medicina na história do Ocidente, não sei, do Oriente. E para ela poder se assumir como uma acadêmica de medicina, ela era a melhor. Ela tinha que ser a melhor em tudo. Ela foi a primeira que abriu, na primeira aula que tinha que abrir o cadáver, ela abre assim o cadáver com uma postura, com uma presença, porque ela precisava ver aquilo. E ela se destaca no curso de medicina, e ela conhece um professor, que foi um professor do curso. Ele também tinha uma perspectiva voltada para a psiquiatria e para tratar de crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, porque saíram de um espaço de muita violência, de muita agressão, e nasceram em espaços de agressão. E ela tem uma relação muito profunda com esse professor, eles têm uma relação amorosa, e o professor logo percebeu que
que ela tinha uma compreensão muito mais ampla do que a dele, que onde ela tocava nas crianças, as crianças não ficavam mais agressivas. As crianças elas tinham medo, as pessoas não tocavam, maltratavam, desrespeitavam. E ela falou assim, não, para com tudo isso. Uma das cenas de um filme muito bom sobre a vida dela, ela para com isso. E aí uma criança está assim debaixo de uma mesa, a pior criança do mundo. Aí ela entra assim debaixo da mesa, ela toca a criança, olha a criança e fica com a criança quietinha, 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 quietinha. Daqui a pouco a criança vem, abraça. E aí a criança volta. Aí a criança se manifesta como um ser de amor. E aí há uma transformação. E esse professor começou a ver que ela fazia milagre com as crianças. E ela começa a provar que as crianças não eram doentes. E ela tem uma relação com esse professor. Ele era muito importante, um acadêmico muito importante, muito renomado na época, com uma pesquisa assim de ponta. E ela fica grávida. E ela amava as crianças. Assim, a relação dela, todo educador. Como é possível não amar criança? Essa é a minha pergunta. Como é possível não amar o adolescente? O adolescente, o adolescente. Como não é possível amar o jovem, o adulto, o idoso? Como não é possível estar nessa dimensão? Então, eu vejo que os educadores que fizeram uma mudança, eles tinham essa compreensão, porque eles tinham abertura para deixar o amor fluir neles. Eu acho que uma das características do educador é ter a liberdade, a coragem essa do coração, de deixar ser possuído pelo amor e não ter medo de amar. Não ter medo de amar. Eric Fromm escreveu isso e tantos outros escreveram. E a Maria Montessori não tinha medo de amar. Estamos falando do Paulo Freire, viu? Porque ele encontrava o camarada Cristo em todas as esquinas, em todas as crianças, em tudo que ele vivia. E Maria Montessori fica grávida. O professor importante, ninguém lembra do nome dele na história. E eu posso dizer o nome dele para vocês, se vocês quiserem. E ele diz que ela não pode mostrar para ninguém que ela estava grávida, senão ia destruir a pesquisa deles. E ela falou, mas eu estou cuidando de crianças. Como é que eu vou negar que eu estou grávida? Se é o meu sentido de viver a criança, como é? E ele disse, não pode, porque você vai ter que se esconder. E o ventre começa a crescer e aí ela tem que ser retirada. E quem é a dona da pesquisa, quem fazia toda a pesquisa, de fato, era Maria Montessori. Ela só não tinha um nome. Ela não tinha um reconhecimento. Mas ela era, além dela ter todo um conteúdo, um rigor, ela tinha o mais importante. É só amor, é só amor. Que conhece o que é verdade. E ela tinha isso, como dom, porque ela se abriu. E ela tem um filho, escondida. Assim que o filho nasce, ela tem que ser obrigada a apresentar um trabalho. E o pai da criança falou assim, olha, se você quer continuar a ver o seu filho, você vai ter que fazer essa apresentação. E ela disse, então, depois que fizer essa apresentação, eu posso continuar com meu filho? Eu quero estar com meu filho. Ele não disse nada. Ele reconhece a criança, né, como pai da criança, e aí ele tira a criança de Maria Montessori. E ele ameaça Maria Montessori e fala o seguinte, se você não disser a ninguém que você tem filho, que eu sou o pai dela, do Mário, né, o nome do filho era Mário, se eu disser, se você não falar para ninguém, eu vou te deixar de vez em quando ver o Mário. O pai nunca viu o filho, ele nunca viu o filho. Um grande acadêmico que cuidava das crianças, que estava fazendo uma revolução no tratamento psiquiátrico das crianças. E Maria Montessori teve que passar por um processo de dor. Quando ela se vê nessa situação, quando ela vai ver a criança e ela não encontra a criança, não sabe onde a criança está, ela tem um momento assim que ela pensa que ela vai morrer. Porque o que ela mais queria... Qual é a mãe que o que mais ela quer é um filho, uma filha? Isso faz parte da dádiva do amor que se derrama em cada ser humano,
nessa experiência da maternidade. Então, ela pensa que ela vai morrer, ela entra numa escuridão, e aí ela se dá conta que ela queria ser mãe e que ela iria fazer tudo o que ela pudesse fazer para não perder o filho. Porque se ela dissesse que ele era o pai do filho dela, do Mário, e se ela dissesse que ela tinha um filho, ela nunca mais poderia ter acesso ao filho. Uma educadora que criou o que ela criou. E ela, durante muito tempo da vida dela, ela vai encontrar, aí ela consegue encontrar a criança de vez em quando. E a criança, quando ela foi crescendo, Mário, com 7 anos, e aí, quem você é? Quem você é? Me fala da minha mãe. Aí ela tinha que falar da mãe do Mário para ele. E ela passa por isso durante muito tempo. Às vezes a gente não sabe, atrás de seres que mudam a humanidade, existe a senha de uma grande provação. E todos nós aqui temos uma grande provação. A nossa provação é a nossa senha. Eu não conheço nenhum educador que passa pelo serviço da educação sem uma provação. Eu não conheço nenhum até hoje. E, na maioria das vezes, a gente não se dá conta que aquela senha é que vai ser o movimento que vai nos levar para sair das neblinas. Eu gosto de usar essa terminologia. Para sair da doença do ego. Nós sabemos, todos nós somos doentes do ego. Eu também sou. Mas, para mim, eu acredito muito mais quando o avião passa pela turbulência. Eu acredito naquilo que está para além da turbulência. Naquilo que está para além da miragem. E o Paulo Freire acreditava naquilo que estava para além da turbulência. As nuvens, uau! Aquelas turbulências do avião que parece que a gente não sabe para onde vai, vira para lá e vira para cá. Todo professor passa por essas turbulências. Mas nós podemos, em cada criança, em cada educador, encontrar o que é de real em nós, que respira em nós, que nos faz existir. Nós temos direito de estar na intimidade da respiração da vida, que respira a terra, que respira nós. E por isso nós estamos aqui com a pedagogia das virtudes. Quando nós falamos da pedagogia das virtudes, nós estamos falando daquilo que desde sempre nos sustenta como humanidade, e como vida para além da humanidade na dialogia. Nós não somos a única manifestação de vida. E a gente fala da pedagogia da alegria. O Paulo Freire falou da pedagogia da alegria. O Paulo Freire falou da pedagogia do diálogo, da pedagogia do amor, da pedagogia do encontro, né? Da pedagogia da esperança, da pedagogia da presença. Ele lia muito Heidegger, Martin Heidegger, o Shakespeare também, aquele outro filósofo, né? Então, o Dasein, do Heidegger. Ele sabia, os adultos conseguiam aprender a ler, porque ele convidava os adultos a estarem na presença. Na presença. Então, se você falou, se eu gosto do carro, se eu sou aquele menino que quer desmontar tudo, vamos para lá. E ali fica na presença. Na presença da vida, que é a vida em nós o tempo todo. Eu sinto que cada momento nós temos duas opções. Eu vou só beber um pouquinho. Ou esse copo aqui está quase cheio, ou ele está quase vazio. Quando Paulo Freire foi exilado, ele assumiu que o copo dele estava quase cheio e que ele estava cheio de vida. A pedagogia das virtudes nos traz essa possibilidade. Nós podemos viver a pedagogia da alegria, apesar de... Lembram de Clarice Lispector? Né? O Livro dos Prazeres? Uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres? Ela inicia esse romance, apesar de... Apesar da instituição, apesar de todo esse contexto que foi mostrado para a gente, e nós não vamos ser alienantes, não vamos negar nada disso. Mas nós temos direito, a cada 10º segundo de vida,
a estar em uma outra dimensão de existir. A dimensão do existir, que aí eu gostaria só de mostrar só mais imagenzinhas aí, ó. Pode passar, não sei se alguém está passando. Pode passar, passando. Eu deixo para vocês, viu? Então, olha, pessoal, falar das virtudes é falar da gente. É falar da história da humanidade. Pode ir passando, viu? Porque ó, são muitas aí, ó. Até fechar assim, uma espécie de uma mandala. Nós estamos aqui hoje, na história de toda a humanidade, por causa da bondade. Por causa da sabedoria, por causa do amor, por causa da cooperação, por causa da afetividade. Cada um de nós carrega isso em si mesmo, porque se nós não tivéssemos sido tratados no início, a partir de algumas dessas energias, nós não teríamos sobrevivido. E nós temos um desafio, né? Então, como é que é, hein? A escola do século XIX, o professor do século XX e o estudante do, agora, né, pós-moderno. Assim? Nós podemos ousar. Nós podemos ousar. Se Paulo Freire ousou, se Maria Montessori ousou, ela tinha tudo para sucumbir. Maria Montessori tinha tudo para entrar no quarto escuro e desaparecer. Ela tinha tudo para fazer isso. E só quando o filho dela está quase da sua idade, sabe, Mauro, que eles vão morar juntos. E ela não desistiu. Só que o momento da vida dela, ela não tinha como fazer outra coisa. Eu estou falando do início do século XX. O que Maria Montessori podia fazer? E tem um momento que ela tem um sonho. O filho dela já está com em torno de 9 anos, 8 para 9 anos, e ela não aguenta mais esperar. Quando eu vou viver com meu filho? Quando eu vou poder cuidar do meu filho? Quando eu vou poder chamá-lo de meu filho para que ele saiba que eu sou sua mãe? E ela sai do encontro dele porque ela ia ficar um tempo sem vê-lo, porque ela era muito maltratada por esse pai, né? Que também fez o que ele podia fazer na época. Eu não estou julgando o pai. Eu amo todos os pais. Eu acho que os pais são fundamentais na relação da educação de um ser humano, como as mães. Só que, quando ela sai desse encontro com ele, com muita dor, ela tem um sonho com as crianças, porque ela continua cuidando das crianças. A vida dela era cuidar de criança, era viver com criança. Ela criou uma outra proposta educativa para dar conta dos bambinos. Aí ela tem um sonho. E uma das crianças que ela está fazendo um trabalho riquíssimo, no sonho, ela vê que a criança vai morrer, uma carroça vai passar por cima da criança. E ela vai desesperada cuidar dessa criança. Aí, quando ela olha para a criança era o filho dela. Nesse momento, ela se deu conta de todas as crianças. Ela era mãe de todas as crianças. Nós somos mãe e pais e mães dos nossos educandos. Mas, para isso, nós precisamos primeiro ser mãe e pai de nós mesmos. Nós precisamos ter amor por nós mesmos. E não somos nós que amamos, é só deixar o amor amar em nós. O amor está em todas as esquinas, em todos os cantos. Mas nós precisamos, o educador precisa passar por essa experiência que eu chamo há alguns anos de pedagogia do autoconhecimento. Desde os anos de 83, 84, eu trabalho com a pedagogia do autoconhecimento, por uma prática de uma educação transdisciplinar. E a pedagogia do autoconhecimento, sem as dimensões das forças da virtude, ela não é possível de ser colocada em prática. E um dos aspectos que nos deixa beber o amor é a dialogia, no encontro amoroso entre educador e educando. Na dialogia, Paulo Freire falou da pedagogia do diálogo. E ele falava, como é que eu vou dialogar se eu não tenho fé na vida? Se eu não amo, não existe diálogo sem amor. Se eu não conheço a porção da liberdade que o amor me dá, porque a liberdade e o amor é a mesma coisa. Nós temos direito a sermos livres.
Podem tirar tudo da gente, até nosso filho. Mas a gente vai ser fiel à nossa vocação. A vocação que nos chamou para educar. Então, as dificuldades estão aí. Estão mesmo. Quem está no avião sabe o que é uma turbulência, não? Qual? A turbulência é uma turbulência. Mas nós temos energia. E as energias vêm da virtude. Por isso a pedagogia das virtudes. Nós não estamos falando metáfora. Paulo Freire falou pedagogia do amor. Pedagogia da esperança. Pedagogia do diálogo.